irmão, minha irmã, que a paz esteja dentro do vosso coração. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje eu estou aqui para te fazer um convite muito importante. Hoje eu quero te convidar a participar, a ser um membro, a ser um discípulo de Cristo na Igreja de Deus, que é a congregação cristã no mundo. Eu passei a vida toda, meus irmãos, na congregação cristã no Brasil. E são 59 anos que eu fiquei lá, acreditando estar no caminho certo. Ao longo dos anos descobri tantas coisas erradas, e hoje eu tenho trabalhado muito no sentido de esclarecer aos meus irmãos as coisas que estão erradas e que podem atrapalhar a sua entrada no reino dos céus. Faço isso, meus irmãos, minhas irmãs, como um ministério, crendo que é um ministério não só meu, mas de todos aqueles que são libertos em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja que eu chamo vocês para participar como membros ativos, para que não sejamos desigrejados. Isso é um termo chulo. Isso daí é um adjetivo assim, para diminuir as pessoas, tornando elas órfãos. Pessoas assim que estão sem eira nem beira, estão sem rumo, sem uma guia, quando na verdade, meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo libertos não para ser desigrejados, de forma nenhuma. Como um dia desses eu comentei com uma irmã, muitos saem porque estão sendo libertos, mas muitos saem para cair de volta nas garras do pecado, da perdição, da depravação, do erro e do engano ainda maior do que o engano do sistema religioso. Então, meu irmão, minha irmã, eu te chamo para fazer parte da congregação cristã no mundo. Congregação é porque nós todos estaremos sempre congregados em Cristo. Não é das 7h30 até as 9, mas é do momento que nós estivermos respirando até o último dia do nosso respiro aqui nesta terra, estaremos congregando e congregados em Cristo. A nossa igreja é cristã porque foi através de Cristo, e nós vamos falar disso hoje, através de Cristo, de Jesus. Cristo, o nosso Cristo é Jesus. Está sendo o Jesus que nos anunciou o Evangelho, através dos apóstolos e através dos sinceros discípulos de Jesus. Muitos estão anunciando um Cristo alternativo, um Jesus alternativo, e levando as pessoas ao engano religioso, na prática de rituais e crenças que te afastam do verdadeiro Deus. Mas o verdadeiro Evangelho é aquele que te leva para Deus. Meu irmão, minha irmã, para que os meus irmãos saibam, eu vou colocar aqui bem claro a constituição desta igreja, a CCM, a Congregação Cristã no Mundo. Para aqueles que se passarem a fazer parte desta igreja, possam dizer: qual é a sua igreja? É a CCM.
congregação cristã no mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, por que do mundo? Porque Deus não tem um país escolhido, mas é Deus de todos no mundo. Todavia, nem todos estão buscando estar em condição de se apresentar diante de Deus. Mas aqueles que estão buscando, desejosos de estar na presença do Pai, de Deus, esses sim pertencem à igreja, à congregação cristã no mundo. O ministério, meu irmão, se compõe da seguinte forma. O ministério central dessa igreja não é num lugar físico aqui na terra, não é no Brás, não é em nenhuma catedral. O ministério central é o céu. É o céu. O pastor responsável da nossa igreja, a igreja CCM, é Cristo. Cristo é o pastor responsável por todos nós. Ele é o único responsável. A autoridade máxima dessa igreja, se alguém quiser levar uma questão, se alguém quiser falar do seu irmão, da sua irmã, ou perguntar alguma coisa, a autoridade máxima dessa igreja é Deus. Nossa igreja, a CCM, Congregação Cristã no Mundo, ela tem diáconos. Ministério interessante esse, diáconos, né? E quem são os diáconos da nossa igreja? Todos os irmãos e as irmãs que compõem essa grande irmandade, todos são diáconos diante de Deus. Todos estão aptos a fazer o bem com os seus bens. Se ver uma necessidade, vai lá e supra. Supra segundo a condição que tem. Nunca pedindo a alguém dinheiro. Olha, me dá dinheiro para levar para alguém. Não. Você vai suprir a necessidade segundo a possibilidade que tem. Se Deus quiser que você leve algo mais, o Espírito do Senhor fará com que chegue nas tuas mãos de forma voluntária. Nunca use da astúcia ensinada na CCB. Nunca chegue para alguém, ô irmão, eu fiquei sabendo de uma necessidade, estou indo para lá, está precisando disso, daquilo. Eu não tenho tudo, mas o que eu tenho eu vou levar. Isso é astúcia, meu irmão, minha irmã. Porque geralmente se fala isso constrangendo a pessoa a contribuir com a tua causa. Aquilo que Deus te mostra é você quem tem que fazer. Isso é como funciona a obra da piedade dentro da igreja Congregação Cristã no Mundo, a CCM. Meu irmão, minha irmã, o batismo, muitos podem perguntar, nessa igreja tem batismo? Todo mundo quer se batizar na água, né? Já foi dito aqui no canal, meu irmão, minha irmã, o batismo das águas é o batismo de João Batista. Ele anunciou, virá após mim aquele que batizará com o Espírito do Senhor. O batismo que tem dentro desta congregação é o único, o batismo de Cristo. É aquele que Ele mesmo dá em cada um de nós. É o batismo do Espírito do Senhor. Meu irmão, minha irmã, muitos vão perguntar, e a Santa Ceia? Tem sim, meu irmão, minha irmã. Na CCM tem a Santa Ceia. E que dia que é? A Santa Ceia, meu irmão, minha irmã, todos os dias participaremos do corpo e do sangue de Cristo, a todo momento. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, meus irmãos, é a igreja. É cada um dos seus membros. A todos eles é o corpo de Cristo. E nós estaremos participando deste corpo, glória a Deus, que é o corpo de Cristo.
Meu irmão, minha irmã, e o sangue de Cristo? Como participaremos do sangue de Cristo? O sangue de Cristo é a palavra, é o Evangelho de Cristo. E a cada momento, a cada segundo, nós e nossos irmãos que compomos o corpo de Cristo, estaremos participando do sangue de Cristo, que é a palavra, o Evangelho e tudo mais que o Espírito do Senhor fizer vir a nós através, às vezes, de uma conversa com o nosso irmão, através de uma pregação, através, às vezes, de nós mesmos. O Espírito Santo falará na nossa mente e coração. Meu irmão, minha irmã, hinos, tem hinos na nossa igreja? Tem. Quem faz os hinos? Todos, meus irmãos, minhas irmãs. Se o Espírito do Senhor te der um cântico novo, de alguma forma apresente ele. Faça o corpo de Cristo conhecer o hino. E se verdadeiramente o Espírito do Senhor te deu esse hino, se não foi a tua mente movido pela vaidade ou movido por um sentimento carnal, né? Nós somos passíveis de acontecer isso, estamos aprendendo a ser seres espirituais. Nessa trajetória, pode acontecer de, às vezes, errarmos. Então, podemos sim fazer um hino carnal, mas se for um hino espiritual, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo fará com que caia no agrado de todo o corpo de Cristo. Mas todos, sim, nenhum será proprietário e ninguém terá direitos autorais dos hinos que o Espírito do Senhor der à sua igreja. Palavra. Será pregado a palavra dentro dessa igreja? Meu irmão, minha irmã, todos têm a palavra. E todos julguem segundo a guia que já receberam do Espírito do Senhor. Mas todos podem, em algum momento, ser usados pelo Espírito do Senhor para a pregação de uma palavra, de 2 letras, 50 letras, 500 letras, não importa. Escrito, gravado, falado pessoalmente. O Espírito do Senhor tem livre curso dentro da igreja verdadeira. Bendito é o nome santo do Senhor. A coleta, meu irmão, minha irmã. Tem a coleta, tem o dízimo. Porque as igrejas mais cara de pau, elas cobram o dízimo e convencem as pessoas que o dízimo é bíblico. É uma mentira. Uma mentira muito bem contada, e as pessoas passam a acreditar e achar que se não der o dízimo, Deus não estará com elas. Quem não vai estar com ela é o Deus Mamon. E muitos, de forma ardilosa, né? Que é a maneira, o modus operandi dentro da congregação cristã no Brasil, a CCB, institui a coleta e constrange dia após dia, culto após culto, você a contribuir na coleta. Meu irmão, minha irmã, nós, da congregação cristã no mundo, temos coleta? Jamais, nunca, meu irmão, nunca. Jamais se pode instituir ou pedir doações, ajuda, coleta, dízimo. Lembrando, qualquer contribuição tem que ser voluntária e por inspiração do Espírito do Senhor, que é quem move as ações na sua obra. Meu irmão, minha irmã, o Espírito do Senhor me moveu a estar aqui nesse canal, a falar para meus irmãos e as minhas irmãs. E de repente eu acho que eu preciso de um microfone novo. Eu posso apresentar essa questão para os meus irmãos e irmãs? De forma nenhuma. Eu posso colocar aqui no meu canal, seja membro e contribua com alguma coisa? Não. Isso seria carnalidade minha, vontade de pegar em dinheiro. Isso seria fazer dinheiro com o meu ministério. Eu posso aqui
falar, contribua de algum jeito, compre livro, compre revista, compre estudo. Não, meu irmão, minha irmã, seria uma inspiração carnal e nada teria a ver com o verdadeiro ministério da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo. Se eu preciso de um microfone, meu irmão, minha irmã, se eu preciso de um computador novo para poder filmar, de uma câmera nova, eu coloco o meu joelho no chão e apresento essa questão ao nosso Senhor e falo, Senhor, Tu és aquele que move todas as coisas. Se é certo que eu mude alguma coisa nos meus equipamentos, faça com que o irmão ou a irmã, seja movido pelo Teu Espírito. E eles venham a contribuir. Eu, meu irmão, minha irmã, de maneira nenhuma vou poder usar orgulho, arrogância, soberba. E se algum irmão ou irmã falar, o Senhor me fez fazer de contribuir com o irmão nessa questão tal, eu vou falar, não, de forma nenhuma. Faça como o Senhor colocou no teu coração. E para aquilo para qual foi destinado, para aquilo eu terei que usar. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que nós não podemos pedir dinheiro de forma direta ou indireta, ou vender alguma coisa, ou criar qualquer artifício para arrecadar dinheiro. As pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, viam o ministério de Jesus, viam o que ele estava fazendo, se identificavam com aquele ministério e falavam, eu quero usar os meus bens pessoais nesse ministério de Jesus, e contribuíam. Isso é bíblico. Está registrado nas Escrituras. Mas Jesus não pedia e não permitia que se pedisse algum dinheiro para ninguém. O Senhor Jesus reuniu 70 discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, e falou assim, não levem bolsa. Bolsa é o local onde se bota dinheiro. Não leve bolsa, não leve saco de viagem, não levem sandálias e não saudem ninguém pelo caminho. Não fiquem fazendo assim, se mostrando. Vão fazer o seu ministério. E ele ensinou a saudar também. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Esta é a nossa saudação, meu irmão, minha irmã. Não é como Paulo, como os apóstolos, mas como Cristo instituiu. Paz esteja nesta casa. Esta é a saudação que Cristo ensinou para a sua igreja. Jesus falou, meus irmãos, minhas irmãs, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E complementou e fechou. De graça recebestes e de graça dai. Meu irmão, minha irmã, Jesus nunca falou contra as contribuições voluntárias, mas ele ensinou. Não seja astucioso, ardiloso. Não toque nessas questões. O que tem que fazer, o Espírito do Senhor fará. Então essa é a igreja, meu irmão, minha irmã, a CCM, a Congregação do Mundo. Então se você estava se sentindo desigrejado, meu irmão, minha irmã, a partir desse momento, você já não é mais um desigrejado. Você pertence à CCM. E eu convido aqui todos os irmãos, youtubers, que saíram da congregação, ou seja, lá de que igreja for, a entrarem junto comigo nessa igreja, a CCM, a Congregação Cristã no Mundo, e a seguir a Constituição conforme Cristo nos deixou, sem tirar nem pôr nenhuma letra, e sem colocar as artimanhas ardilosas do homem para controlar, para ter autoridade sobre o corpo de Cristo. Seja Cristo a única autoridade dentro da sua igreja. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Falamos sobre a CCM, a nossa igreja,
a igreja espiritual de Cristo. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos seguir falando mais a respeito das coisas de Deus. Vamos passar aqui uma mensagem conforme o Espírito do Senhor nos permite no dia de hoje. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós conhecemos a Deus através do povo judeu, através de Jesus. E para nós, foi um divisor de águas. O que é um divisor de águas? É uma alusão, uma referência. Quando as águas se dividiram no mar e o povo do Egito pôde passar. Assim como o povo judeu foi libertado do Egito e dos deuses pagãos, com a saída do Egito num ato de divisão de água, assim para nós foi aberto um caminho. A água foi dividida, foi um divisor de águas na nossa vida, para andarmos espiritualmente, já não mais como eles andaram fisicamente. Mas as águas abriram um caminho num mar de erros, enganos, crenças falsas, né? Então, o Espírito do Senhor abre as águas para que possamos passar a caminhar num deserto, meu irmão, minha irmã, num deserto espiritual. São as Escrituras falando de maneira espiritual para nós no dia de hoje. Porque a Bíblia que tem as histórias registradas, é um livro que foi, porque tem o Espírito do Senhor. É um livro que foi, que será e que está sendo. Foi uma história contada, meus irmãos. Mas é assim que funciona. Ela foi, ela está sendo e ela será. Então, meus irmãos, nós estaremos caminhando por um deserto espiritual, se livrando das lembranças do mar de erros, do mar de deuses estranhos que nos foi apresentado, deuses humanos com ritos e costumes humanos. Tudo isso nós devemos nos livrar e aprender a entender o verdadeiro e único Deus, para nós crescermos espiritualmente, para um dia entrarmos sim na terra prometida. Assim como o povo judeu entrou numa terra prometida, nós também estamos hoje caminhando no deserto, sendo alimentados pelo maná celestial que vem do Espírito do Senhor, aprendendo a esquecer toda a sorte de coisa que nos contaminou no passado, da servidão do Egito, que no caso é a servidão, as coisas erradas, e aprendendo a viver segundo a vontade de um Deus verdadeiro. Sabe, meu irmão e irmã, existe uma controvérsia, existe uma discussão, existe muita discussão em torno da ideia da volta de Cristo. Se Cristo voltou, se ele vai voltar, se ele não vai mais voltar. O povo judeu, eles aguardam a volta do Mashiach, que é a volta do Cristo. Eles aguardam hoje ainda a volta do Mashiach. Meu irmão, minha irmã, e muitos estão aguardando a volta de Cristo, alguns dizendo que Cristo já voltou. Nós hoje, meu irmão, minha irmã, nós somos um povo que não pertencia ao mundo espiritual de Deus. Um povo largado nesse mundo. Assim, éramos órfãos e largados no mundo. Mas, através de Cristo, nós, um povo que não pertencia ao mundo espiritual, fomos convidados, meu irmão, minha irmã, a fazer parte do mundo espiritual.
E ele prometeu que voltaria e voltará. Assim como muitos dizem, ele já voltou. Eu sei, ele voltou. Ressuscitou. Mas ele também está. Em espírito e verdade, ele está entre nós. E voltará de forma diferente. O que nos permitirá perceber será não estarmos cegos. Não estar sendo guiados por cegos, meu irmão, minha irmã. Mas já com nossa visão espiritual ativada, preparada para ver a volta de Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, erra quem quer ler as Escrituras, e muitos fazem assim, e fechar todas as questões e dizer, é assim e pronto. Não funciona dessa forma. A mensagem da palavra foi, é e será. Esse é o Espírito Divino que rege todas as coisas. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu fui o que fui. Esse é o Espírito Divino que nós temos que compreender, meu irmão, minha irmã. Não se coloca limites no poder de Deus. Limitado, meu irmão, minha irmã. Limitado é o conhecimento do homem. A ciência que Deus deu para o homem, a ciência que Deus deu, não é a ciência do homem. Essa ciência que o homem produz. A ciência que Deus deu é estar ciente do mundo espiritual, do universo, dos mundos espirituais, mas sem pular etapas. É preciso aprender a viajar espiritualmente e ir galgando cada céu, cada mundo, conhecendo os mistérios do céu e estar conectado ao Espírito do Senhor para receber grandes e grandes mistérios. Meu irmão, minha irmã, o homem cria um Deus pequeno, segundo as limitações rasa da sua criatividade. Limita Deus a rituais, a falso fogo, a manifestações carnais e de muita emoção carnal, e chama isso de visitação de Deus. Deus não visita, Deus está. E não é Ele que nos visita. Nós é que devemos visitar, nós é que devemos nos esforçar para estar, de alguma forma, indo morar com Deus. O homem, na sua arrogância, quer trazer Deus para si, quando nós, na verdade, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que é o menos importante que vai aonde o mais importante está. Como pode o homem querer ser mais importante que Deus? Devemos sim lavar nossas vestes, lavar nosso corpo, lavar nossa mente e coração, vestir-se de forma que possamos iniciar essa viagem rumo ao reino dos céus. Devemos ir em direção a Deus. Jesus ensina da seguinte forma, na nossa igreja, meu irmão, minha irmã, na CCN, na Congregação Cristã no Mundo, nós devemos estar atentos não ao ensino do homem, mas ao ensino de Jesus, porque é Ele quem mostrou para nós a vontade do Pai. E eu vou ler para os meus irmãos Mateus 22, do versículo 1 a 14. Essa questão da roupa, quando eu digo que nós devemos nós lavar nossas vestes, lavar nosso corpo, a nossa mente, nosso coração, e nos vestir de forma a estar caminhando para o reino do céu. Então eu leio agora, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois
e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram uns para o seu campo, outros para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidais para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi repleta de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu irmão, minha irmã, como isso pelo homem foi ensinado errado para você, dizendo que poucos são escolhidos para estar lá no sistema religioso. Muitos são chamados para estar lá no sistema do homem. Meu irmão, minha irmã, o homem fez um Deus pequeno, limitado. Um homem criou um Deus de rituais, de práticas carnais, e diz que escolhido é estar lá dentro. Isso é cego guiando outro cego. Meu irmão, minha irmã, Jesus está ensinando aqui que nós, aqueles que estávamos largados por aí, soltos por aí, é isso que ele está dizendo, ganhamos o direito de entrarmos nas bodas do Filho. Nós ganhamos esse direito e fomos convidados. Tanto os bons, aqueles que não estavam praticando coisas erradas, como os maus, aqueles que estavam perdidos nas coisas erradas. Por isso eu digo que não são todos, não, que estão aí fora das igrejas fazendo coisas erradas. Existem os bons. E existem os maus que estão aí na sujeira, na servidão, da carnalidade, da lascívia, da mentira, da bebedeira, da bebedice. Os bons e os maus foram convidados a estar nas bodas. E as bodas foram preenchidas de convidados. Mas ai daquele que entra sem estar com as vestes de núpcias. Então, meu irmão, minha irmã, é o ensinamento. Não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Devemos, sim, lavar as vestes, lavar a nossa mente, lavar o nosso coração, nos vestirmos com as vestes celestiais e entrarmos nas bodas do Filho para participarmos desta grande festa. Meu irmão, minha irmã, não vou me estender hoje a mensagem, mas creio que meus irmãos, minhas irmãs entenderam a mensagem. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, renovo aqui, reforço o convite. Venha a participar da Igreja de Cristo, a CCN, a Congregação Cristã no Mundo. Lembrando que está no início a constituição dessa igreja, como ela funciona e como funciona o ministério desta igreja. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Pai e Deus, neste corpo de Cristo, que é a Igreja Cristã no Mundo. Deus abençoe a todos. Amém.